A gente vai passar para a aula de Dr. Castilho, lembrando ao pessoal que o chat já está aberto. Quem quiser começar a fazer as perguntas, a gente vai responder no final. Então, aproveitem já, para a gente não esquecer, vai ser mais rapidinho no fim. E aí, Dr. Castilho, eu vou apresentar, mas assim, nem precisa. Dr. Castilho já ensinou gerações de cardiografistas, inclusive eu, sou fã. Mas o Dr. Castilho vai apresentar novos métodos para o diagnóstico ventricular esquerda. Ele atualmente é o diretor do ECOP, está aqui suportado para Pernambuco, mas foi lá de São Paulo. E ele é doutor em medicina, especialista em cardiologia e ecocardiografia. Obrigado, Eveline. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, excelente convite, um tema palpitante que é a cardiomiopatia hipertrófica, na pessoa de Fernando Moraes, de Carlos Eduardo também, que é o idealizador desse simpósio, e claro, minha amiga Eveline e a doutora Andrea Chaves. E quero também aproveitar e cumprimentar os outros palestrantes, a doutora Verônica, doutor Juliano, o meu amigo doutor Murilo, tá? E vamos então começar aqui a nossa apresentação. Então vamos lá? Muito bem. Então cabe a mim, depois dos agradecimentos, falar sobre as técnicas da ecocardiografia na hipertrofia miocárdica. E fui convidado para falar de novas técnicas, mas nós temos que falar também da ecocardiografia convencional, visto que geralmente a ecocardiografia é o primeiro exame a ser solicitado em pacientes com hipertrofia miocárdica. Desta maneira já foi definido pela doutora Verônica, o aumento da espessura das paredes, segundo o guideline da Sociedade Europeia, maior que 15 milímetros, não é explicada por aumento anormal de carga, e eles dizem também que em familiares diretos no screening, uma espessura maior que 13 milímetros já é suficiente para o diagnóstico de parentes próximos de hipertróficos. A etiologia, ainda segundo o guideline, também é variável. 60% causa genética, 10% pode ser uma doença metabólica ou neuromuscular hereditária, e ainda 30% tem causa não determinada. E aí vem a importância do diagnóstico diferencial. Por outro lado, outras causas, como a doutora Verônica já falou, eles podem criar confusão com relação ao diagnóstico diferencial, e são, por exemplo, o coração do atleta, são causa fisiológica, ou as sobrecargas pressóricas ventriculares, hipertensão, estenose aórtica, ou ainda doenças infiltrativas, que na verdade não são verdadeiras hipertrofias, são falsas hipertrofias por depósito, que é como ocorre, por exemplo, na amiloidose e na doença de Fabry. Agora, podemos dizer que a fração de ejeção, e isso é geral, vale para o eco e vale, eu acho, para a ressonância também, não é um bom método para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica devido à morfologia do ventrículo esquerdo. A geometria ventricular esquerda favorece então uma fração de ejeção normal ou supernormal, mesmo havendo alteração miocárdica importante. A ecocardiografia bidimensional também deve ser esclarecido que não distingue entre hipertrofia miocárdica e infiltração intersticial ou intracelular, não é um bom método, e ainda a coexistência de outras patologias, fatores de confusão, como por exemplo um paciente com cardiomiopatia hipertrófica que fica hipertenso e faz uma hipertrofia pela hipertensão, sobreposta à cardiomiopatia hipertrófica, ou a hipertrofia do septo basal em idoso, que é o septo sigmoide, ou ainda as hipertrofias do atleta, como já foi falado, ou ainda o afilamento das paredes nas formas tardias, na evolução tardia da cardiomiopatia hipertrófica. E ainda, para enfrentar esses desafios, nós temos que usar outra ferramenta diagnóstica. Não são exames genéticos, que o Dr. Murilo vai abordar, a ressonância magnética, que o Dr. Juliano vai abordar também, e a deformação miocárdica, que nós vamos ver alguns conceitos. Mas do ponto de vista ecocardiográfico, a ecocardiografia convencional, sem entrar na ecocardiografia com métodos especiais, ela pode ser muito útil na triagem de pacientes com hipertrofia ventricular. Desde que os diversos tipos de hipertrofia apresentam algumas características ecocardiográficas que permitem distinguir, ou pelo menos suspeitar a presença de uma cardiomiopatia hipertrófica de origem genética, por exemplo, aqui, uma hipertrofia localizada de uma região, hipertrofia septal localizada, a presença de um movimento anterior histórico da válvula mitral com sinais de obstrução dinâmica da via de saída, dilatação do átrio com insuficiência mitral, caracterizam
Ou a estenose aórtica hipertrófica idiopática, eu uso o valor de 17 milímetros, embora o guideline fale maior que 15 milímetros. Com 17 milímetros você consegue fazer esse diagnóstico com melhor precisão. Paredes, então, com espessuras maiores que 17 milímetros de causa não explicada pela sobrecarga pressórica. Ainda você pode ter uma hipertrofia assimétrica, aqui como no caso de uma estenose aórtica, mas geralmente a hipertrofia assimétrica com um aumento menor da espessura das paredes. Aí sim, aumento menor de 17 ou 15 milímetros, como ocorre, por exemplo, na estenose aórtica, que pode ser maior, ou na hipertensão arterial, que raramente ultrapassa os 15 milímetros de espessura. Ou ainda você pode ter uma hipertrofia, uma falsa hipertrofia, com aspecto de vidro fosco, como você vê aqui, com uma hipocinesia difusa da cavidade e sinais nítidos de disfunção diastólica do tipo restritivo, como ocorre, por exemplo, na amiloidose. E ainda hipertrofia com parâmetros de função totalmente normais, tanto sistólicos quanto diastólicos, que pode ser achado na miocardiopatia do atleta ou na hipertrofia do atleta. Nesses casos, a ecocardiografia convencional pode ser bastante útil, então, para orientar o diagnóstico desses pacientes. Com relação à deformação miocárdica, que são as novas técnicas que se usam para avaliar a deformação ou a função ventricular, o deslocamento das paredes, ele se baseia nesses conceitos anatômicos do coração helicoidal. O coração é formado por uma banda muscular única, enrolada em si mesmo, com 3 camadas importantes, uma camada basal de fibras circulares, uma camada subendocárdica descendente de fibras oblíquas que vão até a ponta, e elas se refletem na região apical e sobem pela região subepicárdica para se ancorar na aorta. Isso vai determinar uma série de complexos alterações de contratilidade do ventrículo. E essas complexas alterações de contratilidade vão se traduzir por uma mecânica rotacional. O ventrículo vai rodar como se fosse para torcer uma toalha para espremer a água. Então, nesses casos, nós podemos avaliar a mecânica ventricular ou a deformação ventricular em todos os segmentos miocárdicos, utilizando a metodologia do Speckle Tracking, que analisa cada um dos segmentos miocárdicos, a deformação individual de cada segmento miocárdico, em 3 eixos ortogonais. No eixo longitudinal, do ápice para a base do coração, é a mecânica longitudinal, o chamado strain longitudinal, é o mais utilizado para essa análise. Ou ainda na mecânica de aumento da espessura das paredes no eixo curto e diminuição do diâmetro da cavidade, que é a mecânica radial e circunferencial. E ainda o resultante desse movimento helicoidal, que é a mecânica rotacional, onde a base roda num sentido e a ponta roda no sentido contrário, para provocar então esse movimento helicoidal, para provocar a ejeção e o enchimento ventricular rápido. Então, na verdade, os métodos de deformação miocárdica analisam cada segmento em particular e, a partir da análise de todos os segmentos miocárdicos, obtém um índice global de deformação miocárdica ou de contratilidade miocárdica. Dessa maneira, o mais utilizado, como falei aqui, é a deformação miocárdica longitudinal, que aqui nesse primeiro slide, na posição de 4 câmaras, ele vai diminuir o tamanho da cavidade da base para a ponta, por isso que os traçados são abaixo da linha de base, e no 4 câmaras analisa o segmento inferoceptal basal médio apical e a parede anterolateral basal médio apical. Na posição de 2 câmaras, ele analisa as paredes anterior e inferior do coração, também nas suas regiões basal, média e apical. E, por último, na posição apical longitudinal, de 3 câmaras, ele analisa as paredes anteroseptal e a parede inferolateral. Desta maneira, ele pode ser representado através deste sistema, deste bullseye, ou mapa polar, que é bastante útil para a avaliação da contratilidade global do coração. É muito útil, principalmente quando se diagnostica, ou se tenta fazer diagnóstico diferencial das cardiomiopatias hipertróficas, como nós vamos ver agora. Então, dessa maneira, um ventrículo esquerdo normal é aquele que apresenta as miofibrilas, na verdade, bem alinhadas, e esse alinhamento das miofibrilas se traduz por um padrão de deformação homogêneo, onde todas as deformações de cada segmento miocárdico são mais ou menos semelhantes, com uma leve tendência ao aumento da deformação nas regiões apicais.
Ese es el ventrículo normal. Un ventrículo hipertrófico él se caracteriza por un desarrollo miofibrilar. En todas las miofibrilas, principalmente a formas por genéticas, ellos se caracterizan por un desarrollo miofibrilar, y en las regiones de desarrollo miofibrilar existe una disminución de deformación y va a se traducir en un padrón de deformación heterogéneo, como nós vemos aquí, una hipertrofia septal, mostrando una disminución de deformación en la pared anteroseptal, anterior anteroseptal, inferoseptal, en la región basal y medial, con una relativa preservación apical. Entonces, a ecocardiografía, los nuevos métodos de análisis, estuda exactamente eso, a regionalización de las alteraciones segmentares, de la deformación miocárdica. Entonces, podemos decir que la hipertrofia miocárdica causada por mutación de proteínas sarcoméricas le va a producir alteración de arquitectura miofibrilar. Y va a haber hipertrofia de los cardiomiócitos, desarrollo fibrilar, como lo dijimos anteriormente, y fibrosis intersticial. Y eso va a se traducir entonces por un aumento regional de espesura parietal, un aumento de la masa ventricular y un comprometimiento de la mecánica regional, que es un punto clave para se hacer el diagnóstico diferencial. De esta manera, mayor reducción de la deformación en las cardiomiopatías hipertróficas por mutación sarcomérica ocurre en las regiones más hipertróficas donde existe mayor desarrollo miofibrilar. Aquí, por ejemplo, una cardiomiopatía hipertrófica septal, con un desarrollo miofibrilar más acentuado en la región medio septal o inferoseptal medial, que se traduce aquí por una disminución entonces, en esa región de la deformación miocárdica. Es una forma bastante característica. Geralmente la deformación global puede ser normal, pero ella presenta esas características regionales. Por otro lado, la deformación en los otros eixos, radial y circunferencial, generalmente está preservado en cuanto el paciente estiver compensado. Porque la deformación radial y circunferencial representa más las camadas medias y subepicárdicas del corazón y se asocia más con alteraciones de la fracción de eyección. Entonces, generalmente, cuando yo tengo disminución también do extremo radial y circunferencial, yo voy a tener también disminución de la fracción de eyección, indicando descompensación de ese paciente. Por otro lado, la disminución de la deformación, y hay trabajos mostrando eso, ela puede ocurrir mesmo antes del aparecimiento de la hipertrofia. Y ahí o strain sería un marcador, entonces, de precoce, de disfunção subclínica nesses pacientes. E ainda trabalhos mais recentes, aqui um trabalho de 2018, mostrando que a diminuição do strain longitudinal global é um preditor independente de insuficiência cardíaca em pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica. Um strain longitudinal global menor que 12,8%, ele se associa a uma curva de sobrevida muito menor do que pacientes que têm hipertrofia com um strain longitudinal global melhor, próximo de 18%. Então, esses são os parâmetros mais importantes que a gente avalia nas cardiomiopatías hipertróficas. Agora, eu queria mostrar para vocês um aspecto bastante interessante que nós temos observado nas cardiomiopatías hipertróficas por genéticas, que são, além de apresentar uma alteração, aqui nós temos uma hipertrofia da região inferoseptal, basal, medial e apical, com a sua alteração, aqui da deformação regional, da deformação na parede anteroseptal, basal e medial, uma relativa preservação apical, nós temos percebido a presença de vasos dilatados que se dirigem da região subepicárdica para a região subendocárdica e que provavelmente correspondem a colaterais dilatadas, necessárias, um hiperfluxo com hiperfluxo, necessárias para manter o débito naquelas regiões mais hipertróficas. Nós estamos realizando esse estudo e nós temos observado isso basicamente em pacientes com alterações genéticas e não temos observado esse fenômeno na hipertrofia secundária à hipertensão, estenose aórtica. Esse é um estudo que está em andamento, é um trabalho que está no prelo dos arquivos brasileiros de cardiologia, foi solicitada a publicação, e que nos chamou bastante atenção em praticamente todos os pacientes que apresentam cardiomiopatia hipertrófica por mutação sarcomérica de algum grau, de um grau pelo menos moderado e importante. Por outro lado, a ecocardiografia convencional associada com parâmetros de deformação miocárdica é muito útil para diferenciar os diversos tipos de cardiomiopatia hipertrófica genética por mutação sarcomérica.
Então, nós temos aqui um exemplo de uma cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica, com movimento anterior sistólico da válvula mitral, dilatação do átrio esquerdo, insuficiência mitral, gradiente subaórtico, que se caracterizam então, por uma diminuição da deformação em toda essa região anteroseptal, inferoseptal, basal e medial, e a chamada hipertrofia de curva reversa. Aqui nós temos a chamada hipertrofia mista, aquela que é a hipertrofia neutra, aquela que é concêntrica, porém de origem genética, espessamento das paredes maior que 17 milímetros, e nesse caso aqui com um comprometimento muito importante da deformação global, embora aparentemente a fração de ejeção esteja relativamente preservada. Aqui nós temos um caso mais raro de hipertrofia médio-ventricular, no qual observa-se aqui uma hipertrofia ao nível dos músculos papilares, na região central do ventrículo esquerdo, inclusive com gradiente intraventricular, obstrução intraventricular, que apresenta aqui na curva de Strain a presença de uma diminuição da deformação exatamente em toda a região medial das paredes anteriores, anteroseptal, inferoseptal, parte inferior e parte da anterolateral. E aqui do lado direito nós temos uma hipertrofia apical, numa paciente que apresentava fibrose dessa região apical e veio para fazer diagnóstico diferencial entre hipertrofia apical de Yamaguchi e endomiocardiofibrosi. Por causa dessa fibrose aqui, ele apresentava esse strain característico da hipertrofia apical de Yamaguchi, com uma diminuição então da deformação nas regiões mais geneticamente alteradas, aquelas que apresentam maior desarranjo miofibrilar. Se ele fosse uma endomiocardiofibrosi, o músculo que está por baixo da endomiocardiofibrosi é normal. Então, ele não teria esse aspecto de diminuição do strain apical. Então, se fechou o diagnóstico como corroborado posteriormente por ressonância magnética, como hipertrofia apical de Yamaguchi. Já falando dos outros tipos de hipertrofia por aumento da pós-carga, geralmente as paredes não atingem valores muito altos, geralmente menores de 15 a 17 milímetros. Na estenose aórtica, obviamente, há acometimento da válvula aórtica, que dá a pista da etiologia. E em ambos os casos, os parâmetros de deformação, eles apresentam uma distribuição mais heterogênea. Então, nós vemos aqui um exemplo de um paciente hipertenso, com fração de ejeção e massa normais, que já apresenta um padrão de deformação mais heterogêneo, embora com um strain limítrofe de 16%, valor normal é superior a 18%, nós vemos já aqui um padrão que a gente conhece como padrão do hipertenso, um padrão assim de deformação no mapa polar, bastante irregular. Aqui nós temos um exemplo, um paciente hipertenso já com diminuição da fração de ejeção e hipertrofia do ventrículo, que apresenta essa diminuição da deformação de forma muito mais acentuada, principalmente nas paredes basais e mediais do ventrículo esquerdo, com uma relativa preservação apical. E vocês vão ver que a preservação apical não é exclusiva da amiloidose, ela aparece também na maioria das miocardiopatias. E aqui à direita nós temos um paciente com estenose aórtica importante, com uma diminuição de strain longitudinal global de 12%, porém com strain circunferencial preservado. E, portanto, fração de ejeção preservada, e esse paciente compensado do ponto de vista hemodinâmico. Um strain circunferencial de 25% e um strain global de 12%. Essa seria a forma de se fazer o diagnóstico utilizando novos métodos na forma por aumento da pós-carga. E ainda nós temos os processos infiltrativos. Em geral, eles vão provocar aumento da espessura, seria uma falsa hipertrofia, porque na verdade o aumento da espessura das paredes se deve à infiltração miocárdica. Na amiloidose, em particular, o aspecto de vidro fosco das paredes com hipocontratilidade difusa, dilatação do átrio esquerdo, sinais nítidos de disfunção diastólica do tipo restritivo, como nós vemos aqui no fluxo mitral característico. No modo M chama a atenção um aspecto estratificado dos ecos, bastante característico, essa hiperecogenicidade vista no modo M devido ao acúmulo das cadeias proteicas acumuladas entre as camadas do músculo. E aqui à direita nós vemos o strain longitudinal global típico de uma amiloidose, mostrando uma diminuição global importante do strain longitudinal, menos 9,4%, com preservação apical, o chamado apical sparing. Agora, o apical sparing aparece, sim, na amiloidose, mas não é exclusivo, então, como falei antes, da amiloidose. Ele pode aparecer em outros tipos de miocardiopatias.
Já o coração do atleta, ele é um pouco diferente. O atleta, em geral, né, principalmente aqueles que têm maior atividade anaeróbica, levantadores de peso, por exemplo, apresenta maiores graus de hipertrofia. E à medida que ele vai para as atividades aeróbicas, como maratonista, ele apresenta maior dilatação da câmara, com menor grau de hipertrofia. Então, nós temos aqui um exemplo de um jogador de futebol profissional, 22 anos, altamente treinado, que apresenta sinais de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Septo de 13, parede de 11, um índice de massa de 121 gramas por metro quadrado, uma espessura relativa de 0,50, tudo isso caracterizando uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E se nós analisamos aqui subjetivamente a função ventricular dele, e analisamos o Simpson, está absolutamente normal. Quando vamos para a análise da função diastólica, nós vamos ver aqui um fluxo mitral com uma onda E alta, ele é jovem, uma onda A pequenininha, uma relação EA elevada, mas isso se deve a que ele é jovem, porque ele apresenta aqui um Doppler tisular da parede lateral absolutamente normal de 15,9 centímetros por segundo, estabelecendo uma relação entre a onda E mitral e a onda E linha do Doppler tisular de 7,2. 7,2 indica que a pressão capilar pulmonar desse paciente, a pressão do átrio esquerdo é absolutamente normal, indicando nesse caso, então, função diastólica normal. E o strain longitudinal nesse paciente é o que nós chamamos de strain supernormal. Vejam que é bastante homogêneo, aqui a deformação para baixo é de cor verde, ele é bastante homogêneo, como se fosse absolutamente normal, o mapa polar, sendo que o strain global dele é de 27%. Normalmente o valor médio para o indivíduo normal por volta de 21, 22%. Acima de 25% se considera como um strain longitudinal supernormal que aparece muito frequentemente nesse tipo de atleta. Outro exemplo de um atleta é esse aqui, um atleta que apresenta de 20 anos, jogador de futebol, eu peguei aqui dessa publicação, agora de 2018, que ele apresenta, além de uma hipertrofia do atleta, ele apresenta uma alteração por mutação sarcómero-positiva. Então, é um paciente que apresenta esse fator de confusão. Então, nós vemos aqui um aumento da espessura e do brilho da parede inferoseptal, basal, medial e apical, que se correlaciona com uma diminuição do strain, exatamente nesses segmentos da parede miocárdica. Esses segmentos miocárdicos têm strain diminuído, o strain global do paciente foi absolutamente normal, mas com uma diminuição regional, então, da deformação miocárdica. Dilatação biatrial leve e ventrículo esquerdo de tamanho normal. Então, aqui o ecocardiograma, no diagnóstico diferencial das alterações do coração do atleta e das alterações do atleta que apresenta algum grau de mutação genética sarcómero-positiva, é muito importante a avaliação do strain longitudinal nesses pacientes. Nós vimos, então, que o strain longitudinal no atleta normal geralmente é supernormal, principalmente pacientes que têm mais atividade anaeróbica, né? O futebolista tem mais ou menos 30-40% da atividade anaeróbica e 60-70% da atividade aeróbica. Eles apresentam maior dilatação da cavidade e apresentam menor índice de hipertrofia. Já quando apresenta alterações genéticas, ele vai apresentar um maior grau de hipertrofia, como nós vimos aqui, com uma diminuição regional do strain, coisa que nós não vemos no atleta normal. Então, dessa maneira, podemos dizer, para concluir, que os novos métodos de diagnóstico da ecocardiografia, que é o Speckle-Drake e o strain, adicionam importantes dados para o diagnóstico diferencial das hipertrofias miocárdicas, que a ecocardiografia convencional é útil na triagem de pacientes com hipertrofia miocárdica, porque ele orienta o diagnóstico, ele vê a necessidade de outros exames e ajuda no seguimento dos pacientes. E por último, que é o diagnóstico diferencial de hipertrofia miocárdica, mais preciso quando se usam recursos de multimodalidade, com dados clínicos, como a doutora Verônica falou, histórico familiar, muito importante, e mapeamento genético. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Terminando aí. Obrigada, doutor Cassílio. Ótima aula. Excelente.